Jesus não é assim. Jesus, você nunca viu na Bíblia que Jesus é um Jesus rancoroso, que Jesus guarda raiva dos outros, que Jesus, qualquer coisa, ficava chateado com o pessoal. Qualquer coisa, Jesus parava de falar com os outros. Jesus não é assim. E a palavra de Deus diz que Jesus é manso e é humilde. Você está entendendo? E que tipo de mansidão? Às vezes você está pensando que mansidão é só quando você vai, vamos supor assim, é só quando alguém briga com você e você não revida, não é isso? Não é isso não. Mansidão é quando você é uma pessoa humilde, até para aceitar um conselho de Deus, uma repreensão. Outro dia de noite, eu estava falando aqui no culto da noite, que às vezes passa umas coisas na cabeça dos pastores, sabe? Mas eu acho que isso é coisa de Deus, porque o João Batista comia mel silvestre, comia gafanhoto, não é isso? Tu sabia que eu já ouvi muito meu pastor falar sobre isso, eu já vi vários pastores fazendo isso. Isso é coisa de pastor, isso é coisa de Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 8 que Deus ele prova os corações. Eu te humilhei, te deixei ter fome, né? Para saber o que tinha no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Você está entendendo? Então vamos supor assim, se eu fizesse isso, não seria nada demais não, porque lá atrás na Bíblia o pessoal fazia, tem muitos pastores que fazem isso. Às vezes eu já pensei em fazer, eu fiquei pensando, se eu fizesse um teste com o pessoal da igreja, não estou te julgando não, tá? A maioria não ia passar, se passasse seria o mínimo. Se eu tratasse alguém mal aqui, eu desse uma boa resposta mal, eu acredito que alguns não, mas a maioria ia me responder, ia ficar com raiva. Está tudo fora, está dizendo a palavra. Não é manso. Entendeu? A pessoa mansa não debate com o pastor, com o líder. Não faz isso. Mesmo se ela tivesse certa, ela não faria isso, por causa do temor de Deus. É porque eu estou certa, eu preciso discutir, não posso ir para casa, não posso orar. Deus, mostra lá meu pastor, não era nada disso que ele estava pensando e tal, eu não podia fazer isso, eu tinha que debater com o pastor. Você está entendendo? Uma pessoa nascida do Espírito Santo, ela não faz isso, gente. Eu posso garantir para você, uma pessoa que nasceu de novo, ela não faz isso, ela é uma pessoa mansa. Se ela levar uma boa repreensão do pastor, ela vai, se ela é de Deus, ela vai se calar. Ela vai se calar. Vai baixar a cabeça, vai embora, vai orar. É ruim de aceitar essa humilhação de você. Não tem a mansidão de Cristo. Quando Jesus falou para o Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas do alto, só da terra. O que Pedro falou? O que Pedro respondeu para Jesus? Entendeu? Ele podia ter falado que eu te respeito, mas está me chamando de Satanás? Não. Toda pessoa que é de Deus, ela é humilde. Entendeu? Uma vez a pessoa não é mansa? Não é. Aí eu fiquei pensando, se eu fizesse um teste com o pessoal, não sei, alguns iam passar, outros não. Chegar, chamar, teste uma bronca, mesmo, assim, individual. Às vezes a pessoa sai com raiva, talvez alguns nem voltava para a igreja. Está entendendo? Gente, a gente não pode ser assim. Pessoa, seu pastor é ignorante, o meu pastor não é uma pessoa ignorante. Mas o meu pastor já cansou às vezes algumas coisas que lá atrás não estava legal, ele já cansou de falar, me empreender, e eu nunca fiz isso. O ódio do pastor, está discutindo com o pastor, que é, pessoal, você é meu pastor, mas me respeita. Não. Entendeu? Quem aprende com Deus é manso e é humilde. O senhor vai para casa, sua hora, não é só pastor, não, qualquer um. É igual outro dia eu estava conversando com a Yasmin. Eu não sei o que eu falei para a Yasmin.
Eu falei assim, Armin, presta bem atenção. Eu estou pedindo para você fazer isso aqui com todo carinho. Eu não sei o que foi que eu falei com ela. Ela não me respondeu não, mas ela falou assim de um jeitinho meio. Pois eu falei assim, não fala com a mamãe desse jeitinho não. Aí ela ficou meio assim, por quê? Porque eu estou pedindo você para você fazer isso aqui com todo carinho. Mas você sabia que se eu te desse uma bronca e você ficasse chateado comigo, você estaria pegando e eu não? Ela olhou assim para mim, sabe por quê? Porque eu sou sua mãe. Eu, como sua mãe, eu tenho essa autoridade para falar sério com você. Deus me deu essa autoridade, então não estaria pecando, eu estou te ensinando. Agora, se você me respondesse, aí você está pecando. Deus falou para você fazer o quê? Obedecer seu pai e sua mãe. Que a mãe pode chegar lá, ô fulano, vamos parar com isso aí, isso não está legal. Agora, se o filho falar, mas parar por que? Não, o filho já pecou, porque você não tem que ficar debatendo com sua mãe e com seu pai. Você está entendendo? Pai e mãe não se debatendo. É aquilo ali, pronto, tira isso daí. Irmão, levanta e tira. Vai fazer o quê? Vai ficar discutindo. Entendeu? Então, a gente tem que aprender com Jesus. Jesus é manso, Jesus é humilde. Jesus não ficar toda hora de cara amarrado com os fariseus, porque xingou ele, porque falou mal dele. Tem que parar com essas coisas. A gente tem que vigiar o nosso coração. Para de ficar perdendo tempo, porque o Toninho falou mal de você. O Zequinha não quer olhar para a sua cara. Você fez alguma coisa com o Zequinha? Fez? Então, por que você não olha e deixa a vida do Zequinha e olha a sua vida com Deus? Mas o Zequinha está pecando, não está falando comigo, o problema é dele. Olha para ele e fica você com Jesus. Você está entendendo? Senão você acaba pecando. Tem muita gente hoje vivendo vida de tristeza, de derrota. Não é isso que Jesus chamou a gente. Jesus chamou a gente para ser feliz, para triunfar. Tu viu o que ele falou? Graças a gente dá ao Senhor porque Ele nos faz triunfar em tudo. Jesus chamou a gente para reinar, para triunfar em tudo, em tudo você ser feliz. A sua família, ela precisa se converter, toda ela. E Jesus chamou você para converter a sua família. Mas eu acho que a minha família não se converte, não. É porque você, olha, esse pensamento já é um pensamento incrédulo. Porque se Jesus falou que sim, é sim, irmão. Tem que confiar em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Só que você tem que ser uma pessoa de garra. Olha o que Deus falou lá para Gideão: vai nessa tua força que tu vai livrar Israel da mão dos midianitas. Era só ele ali sozinho malhando trigo no lagar, ninguém estava ali com ele lá hoje. O pessoal estava caído lá, a gente vai morrer mesmo. Só ele que estava fazendo alguma coisa para salvar o povo. E Deus ficou tão feliz com ele, tão feliz. Varão valoroso. Mas por que varão valoroso? Porque Deus viu o esforço dele, que mesmo sozinho ele se esforçava. Deus vê o seu esforço de você ir buscar Deus, você ouvir a palavra, você aprender com Jesus. Quando você ora, Deus, tu está pensando que Deus não vê o seu esforço, ele vê. Entendeu? Pastor, mas aí o que está faltando então para o Bernardinho se converter, irmão? Creia, não duvida de Deus, creia, não fica olhando para a circunstância, não. Eu estava falando sobre isso com a Natasha outro dia. A Natasha falou: mãe, meu Deus do céu, a senhora tem que fazer um cursinho de obreiro na igreja, para ensinar essas coisas dos obreiros, que a gente tem que saber isso. Ela está sabendo, estou falando. Quando você começa a orar por uma pessoa para ela ser liberta, se você ora, não acontece nada, tudo quieto, alguma coisa deu errado naquela oração. Entendeu? Agora, quando você ora sério, que as suas orações estão funcionando, presta bem atenção nele. Aquela pessoa fica insuportável.
diabo começa a usar aquela pessoa, a pessoa te xinga, a pessoa tem raiva de você, a pessoa pisa no teu pé. Tudo que você faz está errado, a pessoa fica insuportável. Mas, pastor, por que isso? Eu estou orando, está funcionando? Porque o diabo ele não sai quietinho. Ele tem que fazer encenar uma coisa, fazer uma situação a qual você olha e pensa que está piorando, que não está adiantando nada, que você está perdendo tempo. Ah, pastor, fala, mas olha lá, mas quanto mais você ora, mais a pessoa piora. Isso é uma mentira do diabo, você tem que ver isso, senão você nunca vai passar daí. Você ora, chega aí, você engasga isso. Ah, não tem jeito não, é o que o diabo quer. Você está engasgando aí toda hora. Você tem que entender que ele vai fazer uma cena que é para você achar que não tem mais jeito, ele não sai quietinho. Às vezes a pessoa faz coisa, você fica assim, meu Deus, essa pessoa nunca fez isso, eu nunca pensei que ela ia ter coragem de fazer isso. Você fica de boca aberta, porque o diabo ele está apelando. Ele está perdendo a batalha, ele está apelando. Ele vai tentar te atacar de tudo quanto é jeito, que é para você desistir de orar por aquela pessoa. Duas coisas, ou você desistir de orar, ou você descrer. Quer saber? O pastor até falou, mas essa pessoa, isso não tem jeito não. É terrível. E outra coisa, nem tudo é o diabo, é ela que não presta. Ele vai fazer de tudo para poder você pensar desse jeito. Que você pensando assim, você vai esfriar na oração, você já não vai ficar mais com aquela fé firme, aí você não liberta a pessoa. Aí quando você desiste ou descrê, o diabo fala assim, foi por pouco, você quer dizer que tem que sair daqui. Ele luta, eles resistem, eles lutam para não sair do território deles, você tem que entender isso. Eles resistem, por isso que a Bíblia diz, resistir, diabo, fugirá de vós. Você vê aquela passagem do endemoniado gadareno, o diabo não queria sair dali de jeito nenhum. Já não queria sair do corpo dele. Já mandou uma legião de demônios para lá afundar o barco antes de Jesus chegar lá. Jesus chegou, ele já começou a atacar Jesus para ver se Jesus desistia. Ficava com raiva do endemoniado. Que é isso? Eu vim te libertar, está dizendo que eu estou te atormentando. Entendeu? Que é Jesus? Ele é te atormentar da hora. Já começou a atacar Jesus para ver se Jesus ficava com raiva do cara. Então fica aí assim mesmo, embora. Mas ele não conseguiu. Por fim, quando ele não conseguiu fazer Jesus desistir, o que ele pediu a Jesus? Já que você vai mandar embora, deixa que a gente entre naqueles povos, não manda a gente para fora dessa província não. Ele queria ficar naquela área ali. O diabo, ele não quer sair de dentro da tua casa. Se ele pudesse, ele vai tentar resistir e sair do Juquinha. Mas se ele tiver que sair mesmo, ele vai tentar entrar no Bernardino, que também está dentro daquela casa. O negócio dele é ficar ali. Se ele não puder ficar em lugar nenhum, ele vai tentar entrar num bicho, num animal, alguma coisa ali. Vai entrar naquele cachorro ali, mandou bem a raiva, tudo para dentro de novo. Entendeu? Ele é terrível. Ele não quer sair da tua vida, da sua família, de dentro da tua casa. Por isso que você tem que ser uma pessoa firme em oração, em jejum, e parar de ficar assim. Jesus disse que a vez ficando triste, mas isso é uma estratégia do diabo. A nossa luta não é carne, amar. Você não pode ficar ferida, triste, abatida, porque o diabo está usando a boca da pessoa para falar. Pastora, me dói, às vezes a pessoa passa perto, tem hora que a pessoa passa perto de mim, nem com dia, com a cara fechada, mas isso é um diabo, pessoal. Ai, você vai ficar batida, vai ficar. Ai, já estou tão feliz com você. Vou seguir derrubar ela lá. É isso aí, vai chorando ali. Não é isso. Você já viu um soldado
um soldado ferido, né? Ele está lá na guerra, batalhando. Ele foi ferido, ele vai conseguir lutar mais? Não, vai ter que tirar ele do campo de batalha. Por isso que o diabo toda hora tenta te ferir. Joga uma seta, joga um dardo nela. Aí a pessoa te trata mal, entendeu? A pessoa te trata mal, te dá um fora, deixa você falando sozinho, igual cachorro. Aí você fica, meu Deus. Aí pronto, tá ferido, pronto. Até você melhorar, o diabo fica mandado. Você está entendendo? Você tem que entender que não é a pessoa. Passar não dá para falar, diabo, eu não estou nem aí com o que você está falando. Você vai sair de Getúlio, vai sair de fulano. Eu sei que é você que está usando a boca dele, a boca dela. E toma a oração, irmão. Toma a oração e sai. Ele não é mais do que Deus. Você entendeu? E é até sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá no 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. Ele é fingido, ele deixar ele chora, ele faz uma cena e você cai naquilo ali, entendeu? Você já viu aquela pessoa? Presta bem atenção. A pessoa está rindo, está brincando com você, daqui 5 minutos só. Já viu? Isso é demônio, gente. O demônio já fez a cabeça dela, entendeu? Ela não é bipolar, é o diabo que fica ali trabalhando na cabeça dela contra você. Então, uma hora a pessoa está rindo, outra hora a pessoa está com raiva de você fica assim, meu Deus. Aí você fica tentando imaginar o que você fez. Você fica lembrando, o que eu fiz? Mas eu não falei nada. Mas não é você que fez, é que o demônio está trabalhando na cabeça daquela pessoa. O problema não é você, o problema é o demônio daquela pessoa. Então você tem que saber lidar com isso, senão você não vai tirar aquele demônio dali. Aí você fica com raiva, chateado. Não, eu vou ficar chateada para você orar, repreender, chegar lá, pai, eu sei que não é a pessoa. O Senhor já falou que a minha luta não é carne e sangue, mas o Senhor disse o quê? Gente, preste bem atenção, as promessas de Deus a gente tem que ter aqui, ó, na ponta da língua. O que o Senhor falou para mim? Não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, né? Te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos são todos que se levantaram, que se irritarem contra você. Agora preste atenção, você não vai falar, Senhor, o Senhor falou que é destruir todos que se irritaram, então destrói essa pessoa, você está fazendo errado. Quando ele fala isso, ele está falando dos demônios que estão usando a pessoa, não a pessoa, senão você tem que sair destruindo um monte de gente por aí. Você está entendendo? Destruir teu parente, que às vezes quando se levanta contra você, e você não quer que seja destruído, você quer que seja salvo, não é isso? Então, não vai falar, vem cá, quer que eu destrua, quer que eu salvo? Não entendi. Então não é a pessoa, mas você vai, esse espírito que está usando lá o meu parente, o Senhor falou que isso é derrotado. O Senhor já derrotou ele na cruz, que ele não pode vencer e reinar na minha família. Que eu sou do Senhor, o Senhor me deu poder e autoridade. Então, Pai, não aceita esse demônio dentro da minha casa. Eu vou repreender esse nome de Jesus. Eu peço que o Senhor confirme a sua palavra, o Senhor envie os seus anjos aqui, ó. Faz um muro de fogo ao redor da minha casa. Pai, que aqui dentro, quem reine aqui seja o Senhor, o seu Espírito Santo. Entendeu? E você ora pelos seus filhos, ora pela sua família. Deus, tira essas manias, essas vontades. Bora no coração dele vontade de orar, vontade de ler uma Bíblia. Faz isso, gente. Você vai ver que funciona. Funciona. Você amarra o demônio, manda embora. Não fica olhando, não. Ih, já tu xingou de novo. Você está perdendo tempo de ficar fazendo isso. Quer ver o diabo ficar com raiva de você quando você para de ficar olhando o que eles estão fazendo e começa a focar em Jesus, na oração, diz que Senhor, não estou olhando para essa circunstância, não, estou olhando o que o Senhor falou pela sua palavra. O Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo na tua casa, Pai. O Getúlio tem que se batizar, a Bernardina tem que ir para a igreja, desperta lá eles, abre os olhos. Gente, eu oro sim, eu oro. Eu oro, aqueles parentes que eu estou vendo que estão no meio, que não está vendo. Entendeu? Eu oro muito por essa situação. Às vezes dentro de casa eu fico observando a menina, elas são mais bênçãos, né?
Quando eu vejo ela muito distraída, negócio de celular, começo a orar, Deus, desperta, põe no coração dela desejo de ficar vestido no chão. Daqui a pouco eu estou orando, repreendo o mal, aí eu escuto Natasha vai no quarto, leva a caixa de som, e a Armin vai junto com ela, aí escuta ela louvando lá, se consagrando, entendeu? Daqui a pouco a Armin, a Natasha e a Armin, o que foi? Vamos estudar a Bíblia comigo? Vambora. Passa a tarde toda lá estudando a Bíblia, fugindo, falando da palavra. Você está entendendo? A tua casa tem que ser assim. Lá o pessoal tem que se voltar tudo para Jesus, pastor, mas não é não. Lá tem isso, tem aquilo, de vez em quando tem brilho, mas você reina dentro da sua casa. Você está entendendo que o diabo não pode ficar lá, você reina lá. Se você é de Deus, você tem que reinar dentro da sua casa. Deus falou para Josué, aonde você botar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Você está ali, você tem poder, você tem autoridade. Como é que o diabo vai reinar dentro da sua casa? Me explica isso. Quem é ele para reinar dentro da tua casa? Ele é derrotado, gente. Pastor, mas lá é diferente, mas meu marido é assim. Aí você tem que, quando você for orar, você tem que fazer um jejum de pelo menos 3 horas para quebrar o poder daquele demônio. Poder não, né? Que ele não tem poder. Poder tem Deus, como o pastor Mota falou. Ele tem força, e Deus tem poder para quebrar a força dele. Este que deu poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Jesus deu para a gente o quê? Poder. O diabo não tem poder, ele é derrotado. Então você tem que fazer um jejum primeiro para crucificar a sua carne, que é para você andar em espírito, enxergar no mundo espiritual e repreender. Você não tem que aceitar o demônio, fazer o que ele quiser na sua casa, no seu casamento. Quer ver uma estratégia do diabo? Mas é que, pai, a pastora fala isso, mas meu marido não quer mudar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas ele não quer, ele é cabeça dura. Jesus olha lá e diz assim, cabeça dura, você que não entende o que eu estou falando. Entendeu? Jesus vai olhar para você que é cabeça dura, que você não está entendendo. Irmão, a sua família está sendo liberta por causa de você. Esquece esse negócio de tudo, não quer. É por isso que o diabo não sai da vida dele. Cadê esse pensamento seu? Meu marido, quando estava vivo, se o demônio estava atacando ele, eu não ficar, Deus, ele não quer. No comecinho, quando eu comecei a entrar lá na igreja, lá que eu era nova convertida, eu pensava desse jeito. Ele não quer, Jesus. Jesus falou, Fabiana, acorda, minha filha. Entendeu? Preste atenção, a palavra de Deus diz que você e seu marido, vocês dois são uma só pessoa. Você está entendendo? A mulher que santifica, ela santifica o seu marido. Aquilo que está usando, que faz ele agir errado, aquilo é um demônio. E você tem poder e autoridade sobre Satanás. Você está entendendo? Você não tem que ficar olhando seu marido quer, seu marido não quer. Você está olhando, você está lidando com um demônio achando que está lidando com a pessoa. Então é isso que atrapalha. Mas ele fala cada coisa para mim porque ele não me ama. Então você não entende que o demônio está ali. Você tem que abrir a sua visão espiritual. Quando você for orar e jejuar, você fala assim, Senhor, abre o entendimento do meu coração e da minha mente, abra a minha visão espiritual, me ajuda a enxergar as ciladas, as armadilhas do diabo, me ajuda a enxergar onde ele está agindo, onde ele não está, não deixa ele me enganar. Eu quero enxergar no mundo espiritual, você vai enxergar totalmente diferente. Você está entendendo? Para com esse negócio de ficar esperando seu marido querer, seu filho querer, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ir até a Deus, orar, pedir a Deus a mudança que você quer neles. E você tem que confiar em Deus, não é neles. Mas eles não querem. Não, você está olhando errado. Você não pediu a Deus para mudar eles. Então é Deus que vai mudar eles.
É Deus que vai fazer a obra no coração deles. Você está entendendo? Não é você também não. Não adianta você também orar e você ir lá. Não, Getúlio, você não está fazendo nada também, não é você. Esquece isso. É Deus que vai fazer, Deus. Você orou a Deus, pediu a Deus, Senhor, confio no Senhor, quero que o Senhor faça isso. O Senhor tira isso, coloca aquilo, e você vai falar a Deus como você quer que seja aquela pessoa. Você está entendendo? Aí, pastor, e depois? Depois, Senhor, eu estou oferecendo, Senhor, um jejum, vamos botar assim, de 3 horas, como agradecimento por tudo que eu te pedi. Por tudo e também por tudo que eu pedi lá pela vida do Zequinha, a mudança do Zequinha, um exemplo. E agora, Deus, eu vou usar o poder e a autoridade do seu nome, que eu sei que o Senhor me deu o poder. E você vai amarrar o demônio para mandar sair daquela pessoa. Olha, você está proibido de usar ele, usar ela. Entendeu? Depois que você fizer isso, pastor, acabou, né? Não. Aí é a hora de você olhar para você. Por quê? Porque o demônio vai tentar usar aquela pessoa para falar a sua fé. Aí você acabou de fazer a sua oração, acabou de repreender aquela coisa toda. Quando você sai dali, o diabo vai tentar usar aquela pessoa para te atacar. Ou para fazer uma coisa bem marcante. Meu Deus! Aí pronto, você duvida. Ah, meu Deus, eu orei, mas acho que não tem jeito não. Ah, mas nem tudo é o diabo, não é a pessoa. Aí pronto, você está estragando o que você fez. Porque Jesus, quando mandava o demônio sair, ele ficava firme. Sai dele! Acabou. Jesus não ficava, Deus, eu acho que não vai sair não. Piorou, Jesus não ficava assim. O jovem lunático aconteceu isso, né? Jesus falou, sai dele, espírito imundo. Aí o menino, o diabo gritava, se enrolava mesmo no chão, caiu, ficou durinho, todo mundo pensou que ele morreu. Ele enganou todo mundo, menos Jesus. Jesus sabia que ele não estava morto. Ele tentou enganar todo mundo. O diabo usou o endemoniado gadareno para tentar enganar Jesus. Assim que Jesus chegou lá, o que ele fez? Ele correu e adorou. Então você tem que pedir a Deus visão espiritual para lidar com demônios. Entendeu? Mas se você fizer o negócio certinho, você ficar firme, aquele troço sai sim. Entendeu? O problema é que ele consegue ainda enganar as pessoas. Ah, pastora, que um dia também mesmo, não, mas já chegou um dia, eis aqui o ano aceitável do Senhor, já chegou um dia da pessoa se converter. Você tem que crer nisso. Glória a Deus. É isso. Ó, quanto mais você se aproximar da palavra, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você orar, você jejuar, você ir para cima, igual o Gideão, mais rápido vai ser a libertação da pessoa. O que demora é que você para, que você cansa, que você acredita no que o diabo está falando, às vezes você fica chateada mesmo, aí você atrapalha a libertação da pessoa. Entendeu? O diabo consegue parar, consegue botar desânimo, de vez em quando ele consegue te enganar, que não é ele, a pessoa que está fazendo aquilo, entendeu? Aí, lá no 2 Timóteo 2, lá no versículo 26. Vamos pegar lá no 26, não, pessoal, vamos pegar lá no 14. Glória a Deus. Às vezes, as coisas com Deus não é tão difícil. A gente é que torna o negócio difícil, entendeu? Pastora, lá em casa, tem pessoas lá que não quer saber de igreja. Até convidei, tudo, a pessoa não quer. O que eu faço, hein? Ora e creia, só isso. Ora o quê, Pai? Eu preciso que o Senhor desperte o Geraldino, sei lá, o nome dele, da Bernadette, para ele vir para a igreja, para ela vir para a igreja buscar o Senhor. Desperta para a tua palavra, abre os
ordens espirituais, Senhor. Muda o coração dessa pessoa, faz ela tomar nojo de tudo que não é seu. Converte essa pessoa como o Senhor tem me convertido. O Senhor fez uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo. Então traz, Pai, o meu parente, o Getúlio, o fulano, faz o coração dele igual o Senhor está fazendo no meu. E me ajuda a crer, não deixa eu duvidar, não deixa o diabo me enganar, me ajuda a ficar crendo. Em nome de Jesus, aí você faz um jejum, manda aquele demônio embora, está entendendo? Cuidado com o seu coração. Se depois sair dali o jejum de xingar, deixa xingar, irmão. Não deixa sentar no teu coração, não. Você já sabe por que ele está te xingando. Por que ele está te xingando? Porque o diabo está com raiva, ele está tendo que sair dali por causa de você. Deixa ele sair com raiva. Vai xingar, depois ele vai chegar no cantinho lá, ele vai se arrepender e vai ver que ele fez errado. Se ele não se arrepender, ora para que ele se arrependa. Deus, distrai essa pessoa arrependimento, abre os olhos dele ou dela. Liberta essa pessoa desse demônio que está jogando ele ou ela contra mim. Porque o Senhor falou que tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, aqueles que se irritarem contra ti, de demônio nas pessoas. Então tira esse demônio que está fazendo essa pessoa se irritar comigo. Gente, tudo é na oração. Não adianta você ir lá, tá chateado comigo, porque, irmão, você está perdendo a batalha, esquece isso. As armas da nossa milícia não é carnais, é espirituais poderosas em Cristo. E eu vivo assim, eu evito até de ficar, tem pessoas que ficam batendo boca com o diabo, sabe que é o demônio que está ali. Entendeu? Mas por que você não foi na padaria, mãe? Porque estava meio cansada e tal. Não, mas porque você tinha que ir na padaria ontem, não sei o que, não é você. Não, mas é porque você que não entende que eu estava ali, não vale com isso. Já explicou, já. Senhor, agora abre os olhos dele para entender por que eu não fui na padaria ontem. Eu não vou ficar discutindo. Você está entendendo? Eu vivo desse jeito, mesmo. Não, eu quero ir na padaria. O diabo quer que eu fique perdendo meu tempo ali, irmão. Aí você perde a paciência, então vai você. Não sou obrigada a nada fora, cara. Não vou obrigar a ficar. Entendeu? Nada, irmão. Já sabe, o diabo está querendo arrumar, puxar um pezinho, um assuntozinho, para ver se ele vem de tudo quanto é jeito. Aí não consegue, se ele não conseguir usar ninguém dentro da tua casa, ele vai tentar usar pelo zap, vai tentar usar na rua. Entendeu? Eu estou te falando que eu fui levar a Natasha, a menina nem está mais lá, não sei se ela fez isso com os outros, ou não gostou, não sei. Eu fui levar a Natasha lá no consultório, né? Na dentária. E aí tinha uma menina lá nova que eu digo, não era nova de idade, ela estava há pouco tempo ali. E aí eu fui lá, ela já não estava querendo marcar o negócio da Natasha, atrasada, a Natasha estava atrasada, foi a doutora que tinha pedido para me chegar aquele horário. Eu falei para ela, filha, você não está querendo fazer a ficha, mas eu dei minha palavra à doutora que eu ia chegar esse horário. Tá, espera só um minutinho. Aí ela foi fazer, quando eu fui lá para fazer a ficha, ela olhou para minha cara assim. Aí, irmão. Aí eu olhava para minha cara. Eu fiquei olhando saindo. Ela não estava legal, não. Sério, eu percebi que era o diabo, não era ela. Eu falei, tudo bem, filho? Tudo bem? Se fosse outra pessoa, tinha se aborrecido com ela. Vem cá. Tá me chamando, passando com essa cara de palhaço. Você tá entendendo? Se outra pessoa brava, ia se aborrecer com ela. Da pessoa, ele do nada olhar para sua cara na rua. Entendeu? Aí na minha mente eu respirei fundo. Aí eu falei assim, Deus, não deixa eu cair na tentação, não. Porque o Senhor falou que não vem tentação senão humana. Eu sei que não é ela que está fazendo isso, que é o diabo. Então o Senhor não deixa eu ficar chateado com essa menina, não. Aí eu falei, diabo, você não vai entrar no meu coração, você não vai fazer eu ficar chateado com a menina.
E eu, em nome de Jesus, isso na minha mente, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dessa menina, o diabo, em nome de Jesus. Irmão, eu estou falando diante de Deus, que eu estou no altar de Deus. Quando eu falei isso, a menina mudou na hora. Na hora, menina. Ah, mas mãezinha, o nomezinho dela é... Mudou, a menina mudou da água para o vinho. Estou olhando assim, falei, caraca, era o diabo mesmo. Entendeu? Se você não está preparado, você vai ficar chateado, irmão. Aí o demônio falou assim na minha mente, ela não quer fazer a ficha logo, se eu fosse você, ia lá dentro e falava com a doutora. Porque a gente tem aquela tempo ali com a doutora, é até legalzinha a doutora. Mas se eu falasse com a doutora, o que eu ia fazer? Eu ia estar prejudicando ela. A Bíblia diz que é para você fazer o bem aos que te aborrecem, não o mal. Está vendo como eu ia estar desobedecendo a palavra? Eu ia estar prejudicando ela. Não. Aí eu amarrei aquele negócio todo, a menina mudou. Depois, quando eu vim embora, tchau, Deus abençoe, para outra pessoa. Você está entendendo? Se você não souber lidar com ele, você vai, entendeu? Você vai se aborrecer. Eu passo por isso. Da outra vez, foi um rapaz, né, um pregador. Ele chegou aqui no portão, mas quase que ele queima a minha campainha. Primeiro ele gritou, mas ele dava cada grito, que eu acho que lá em Itaipu escutava. Falei, caraca, esse cara está gritando, a campainha ali do lado, mas ele estava num escândalo. Aí eu ouvi, né? Aí ele preparando para vir, e daqui a pouco ele, mas parecia que estava assaltando o cara, sei lá. Quando eu cheguei dali, ele dando tô te falando, ele estava com o celular. Eu olhei daqui de cima, ele estava com o celular. Não sei se era quanto celular que é. Eu olhei serinho para a cara dele, eu falei, meu filho, poxa, a campainha aí, você gritando. Não fala nada. É sério, gente. Eu passo por essas coisas, é sério. Aí quando eu li isso, eu falei, não era ele, entendeu? Eu estava usando ele para me provocar, tipo, se ela vai me brava, porque quase quebrou a campainha dela, está perturbando ela lá em cima, porque aquela campainha é alta. Aí eu que isso, gente? Entendeu? Eu falei, quer saber, não nem falar nada pelo bicho, eu já vi que não é ele. Então, eu não podia chegar. Presta bem atenção, que eu não sou melhor do que os outros não, mas eu tenho assim, eu trato as pessoas com muito carinho. E por causa disso, as pessoas também, algumas, né? Tem umas que não gostam de carinho não, se trata mal assim. Você vai tentar dar carinho e quer escolher, meu. Mas tem umas que retribuem o carinho. Então a moça desse estabelecimento, ela é muito carinhosa comigo. Eu não podia chegar lá e falar, por favor, seu empregador está quase que ele queimando minha campainha, senhora. Os outros me pedem para chegar aqui, dá só uma pena. Eu podia fazer isso, entendeu? Mas eu não fiz isso para não prejudicar o menino. Eu só repreendi o mal e nem embora. Você está entendendo? E você tem que entender quando a tua luta não é carne e sangue. Você enxerga no mundo espiritual. E aí, olha, na estrada do Iguaçu, entrou um cara de bicicleta na minha frente. Eu estou assim, tentando andar, porque você sabe que tem uma linha ali, no meio da estrada, que você não pode, o carro daqui não pode passar para lá, nem de lá para cá. Você sabe disso, né? Só pode passar, se for um carro estacionado aqui, você pode passar, mas você tem que ver se dá tempo de você passar para não causar um acidente. Mas você não pode. Então, aqui estava vindo um carro. E o carro estava na minha frente, bicicleta. Eu reduzi a velocidade, estou esperando o cara para poder cortar ele. Aí ele ia devagarinho na minha frente, que tem um acostamento assim. Ele ia devagarinho na minha frente. Aí, aí eu dei uma buzinadinha para ele, né? Para ele poder ir para o canto, ele continuou indo na minha frente. Aí daqui a pouco ele olhou para cá. Assim mesmo. Gente, as pessoas estão andando assim hoje em dia.
Ai, Natasha, aquele cara tá legal? A Natasha falou, aquele cara tá legal, mãe? Aquele cara não tá legal, não. Aí eu falei assim, Natasha, o que tu acha que é? Você tá entendendo? Na bicicleta. Eu esperando ele sair da minha frente, só comigo que acontece essas coisas. Aí Deus me deu uma oportunidade, ele parou de passar carro, então eu cortei ele, fui embora e continuei. Então, eu fiquei pensando assim, olha o que o diabo faz, eu sou uma pessoa de Deus. Se não é uma pessoa de Deus, atropela ele, perde a vida de bobeira, você está entendendo? Porque o demônio estava ali, ele até para matar ele mesmo. Claro, a pessoa de sã juízo não vai fazer isso, mas não é a pessoa voada ali, entendeu? Não dá tempo de frear, já era. Então você tem que entender quando a sua luta não é carne e sangue. Tem pessoa que xinga, ô palhaço, sai daí, não, tu tá entendendo? Não, mas ele não estava puro, não. Ele olhava para mim, lá estava no carro. Ele não estava puro, não era ele, não, filho. A gente enxerga, entendeu? Ele estava de um bichinho nele. Então, a gente tem que entender isso. Porque se você não enxergar, você já vai arrumar um problema. O que é? Tá de brincadeira comigo? Tem gente que desce do carro aí, tem gente que dá uma pancada, você está na minha frente, não coisa nada. Eu não estou errado, entendeu? Tem gente que faz isso. A gente não vai fazer uma maldade dessa, de jeito nenhum. Porque eu sei que a minha luta não é carne e sangue, entendeu? Mas eu estou explicando a você que se você não enxergar no reino espiritual, você vai ter muito problema. A gente estamos andando numa época que eu, que sou pastora, às vezes eu ando na rua e vejo que a pessoa está manifestada no meio da rua. Estou falando sozinha, eu sou nova. Uma vez eu fui ali na lotérica ali pelo iogurte, ali tinha uma mulher ali parada na calçada, a mulher discutia, dava soco, dava murro, sozinha. Na calçada ali. Eu já falei para você, sai daqui, pô! Sozinha, todo mundo olhando para ela. Outro dia eu passei, não sei se foi na praça, foi ali na praça de Heliópolis, de tarde. Eu fui resolver um negocinho naquela praça de Heliópolis ali, eu achei o carro e saí com as meninas. A mulher passou lá duasinha. Mas é só com um biquínizinho. Duasinha, feio de fora. Irmão. Entendeu? Nuazinha. Faltava só com uma calcinhazinha só. E vai normal. Andando com o pedestre normal. Então você não entende o mundo espiritual, você sem vergonha. Tu não acha que ela está no estado normal? Ela não está no estado normal, tem um demônio. Aí quem não entende, para mim, não é nada, sem vergonha, isso é demônio sim, gente. O bicho, ele toma a linha de raciocínio da pessoa. A pessoa faz cada coisa, você fica assim, entendeu? Você não entende por que a pessoa está fazendo aquilo ali. E se ele entrar em parente, ou ele faz dentro de casa, você fica olhando assim, a pessoa faz coisas, você não está nem entendendo nada do que a pessoa está fazendo. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, como é que você pode fazer para ajudar essas pessoas? Vamos lá. Peraí, que eu acho que não é aqui, pessoal. Não é essa passagem, não. Peraí. Duas vezes que eu confundo. Oi? Veio. Estou perguntando porque tem um pouquinho de roupa lá em cima. Eu trouxe de roupa, não sei se foi. Não, foi eu que trouxe lá no meu pai.
Você viu o testemunho daquela irmãzinha, daquela diaconisa, Elza, que eu botei lá na agenda, viu? Viram não os áudios da diaconisa, a Elza? Eu botei lá o testemunho dela. Quando dia desse que ela me contou, tu viu lá? Ela disse que veio aqui uma vez só que ela veio aqui na campanha. Ela estava falando que ela tinha que operar os negócios lá, aquilo ali estava amarrado, que ela não conseguia operar. Conseguiu operar, e que foi diagnosticada muitos anos atrás, ela estava com câncer. E ela disse que tomou aquela água, veio aqui na campanha, ela disse que foi fazer um exame, sumiu o câncer, sumiu tudo. Viu lá? Ela operou, ela falou outra coisa que ela operou lá, mas ela disse que o câncer sumiu. Glória a Deus. Ela não está sempre aqui, porque ela é uma diaconisa de outra congregação, está servindo a Deus lá. Mas ela disse que vai vir aqui, que ela quer contar esse testemunho. Aqui a gente está em 2 Timóteo 2, não é aqui. Não é isso aqui, eles estão me dando a palavra errada aqui. Não é, não. Não sei se é Tiago, é porque tem muito tempo que eu não pego essa palavra. Mas não, ainda não é essa. Vou achar, só um minuto. Não é isso aí. Está aparecendo isso aqui, não é isso.
Lá no Tiago, vamos lá no Tiago, pessoal, 5. Tiago 5. Acharei. Tiago 5. Acharei. Bom dia, tudo bom? Como é que é seu nome? Alessandra? Deus abençoe, Alessandra. Então, lá no Tiago 5, olha o que está escrito aí. Tiago 5, lá no versículo 7. Não, 7 não, pessoal. Lá no versículo 12. Tiago 5, versículo 12 em diante. Acharei? Olha o que está escrito aí, ó. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém, presta bem atenção nisso aqui, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Gente, presta bem atenção. O que Jesus falou para a gente fazer? Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Às vezes a pessoa está passando um momento de aflição. O que é aflito? É um momento de aflição, um momento difícil da sua vida. É uma situação que você não está conseguindo resolver sozinho. Você precisa de ajuda. E só quem pode te ajudar é Jesus. Porque Ele tem a solução para todos os problemas. Não vê essa irmã? Acabei de falar, a Elza, que o câncer, o tumor sumiu. Você está entendendo? O problema que ela já estava carregando há anos. Jesus resolveu o problema dela. Outros, o problema é no casamento. Tem gente passando 30 anos no casamento. O que deveria ser uma bênção, né? Porque o casamento, Deus uniu o homem e a mulher, e lá no jardim do Éden, você vê que eles pecaram. O Adão e a Eva pecou, sim ou não? Pecou. Mas você não ouve dizer que eles viviam brigando, eles viviam se desentendendo. Nem que o Adão deu uma surra na Eva porque fez ele comer a fruta, não. O casamento é a união de duas pessoas. Isso deveria ser uma coisa gostosa, boa. A Bíblia diz: não é bom para o homem, onde só o homem não faz, né? Os dois se compreender, os dois se tratar com carinho. Um dia desse eu fui com a Natasha, tempo desse atrás, a gente foi naquela fazendinha que tem ali. Aí a Natasha estava vendo aqueles periquitozinhos, as periquitos voltavam para cá. Aí ela riu a beça, ela falou: mãe,
Aí ela pegou o celular para tirar uma foto. Tinha 2 periquitos assim, um lado do outro. Aí quando ela foi tirar a foto, os periquitos juntou as biquinhas assim, já se beijando. Ela, poxa, na hora da foto, a foto ainda está lá. Assim. Então, o casamento deveria ser uma coisa gostosa, saudável, mas para muita gente o casamento já virou uma prisão, já virou uma escravidão, já virou um problema. Não é mais aquela coisa que era antes gostosa, entendeu? Por quê? Porque às vezes está num jogo desigual, um não entende o outro, um compreende o outro, uma das partes está, né? É igual assim, a Bíblia diz que os 2 não serão 2, serão uma só pessoa, não é isso? Os 2 são uma só pessoa. Vamos supor, uma só pessoa, 2 pernas. Você não tem 2 pernas? Vamos supor que uma perna sua está boa e a outra perna está ruim. Você não consegue andar direito. Por causa daquela perna que está travada, você não vai conseguir andar direito. Está vendo como uma perna mexe com a outra? Então o casal é assim. Se uma das partes não tiver legal, mexe com a outra. Por isso que os 2 têm que estar na presença de Deus. Você está entendendo? Os 2 têm que estar na mesma direção, no mesmo caminho, senão não anda igual. E o reino dividido, ele não prospera. Porque já o casal já está dividido, já está rachado dentro de casa, mas família, tudo por água abaixo, você está entendendo? Então, precisa estar alinhado ali na palavra de Deus. E ele está falando, outros é problema com família, com filhos. Eu conheci uma mulher aqui na igreja, 2 pessoas já, 2 mulheres. O filho dela batia nela. Às vezes ela chegava toda machucada. Mas quem foi? Isso é meu filho. Voou em cima de mim. A outra uma vez chegou aqui com o olho todo roxo. E eu pensei até que, sei lá, fosse o marido dela, né? Falei, irmã, o que houve com você, irmã? Aí ela falava baixinho, essa irmã. Minha filha, a sua filha fez isso, minha filha. Tem mães e pais que não podem nem abrir a boca dentro de casa para acompanhar. Está certo? Não está. Até esses filhos que fazem isso, está correndo risco. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, obedecei vossos pais para que tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Toda pessoa que é agressiva com os pais, as coisas não vão bem, não. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu contava lá no mundo das drogas, dos vícios, eu era muito ignorante com a minha mãe, com meu pai, não obedecia, era rebelde. E aí só Deus sabe o que eu sofri. Eu sofri na mão do próximo mundo. Eu comi o pão que ele amassou, cuspiu, escarrou. Entendeu? E quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a aprender que aquilo é errado, uma das primeiras coisas que eu pedi perdão a Deus foi o que eu fiz com a minha mãe e com meu pai. E aí eu lembro que eu morava ali na Luz de Lemo, perto da igreja, lá no Pastor Mota, e aí minha mãe morava lá em Figueira. Vocês conhecem Figueira, não para quem vai para Vila de Carro. Eu peguei o ônibus, fui lá na casa da minha mãe. Eu lembro desse dia até hoje. Ela morava num lugarzinho, tipo um sítiozinho, aí ela estava lá no quintal, mexendo nas folhas lá. Eu cheguei, mãe, ela tomou um susto, ela falou, ela sinalizou que vinha, veio assim de repente, falei, cadê a menina? Eu falei, não trouxe as crianças hoje não, porque é só falar com a senhora um minutinho. Não, mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu aquele te pedir perdão. Não é perdão porque eu falei, não, perdão, mas eu sou mãe não liga não. Eu falei, não, mas eu preciso do seu perdão, a senhora não liga, mas eu preciso, mas eu ligo. Aí ela me perdoou, me abençoou, abracei ela. Aí saí dali, peguei o ônibus, fui lá na casa do meu pai. Eles não vivem juntos. Cheguei lá na casa do meu pai, o que você está fazendo aqui? Eu falei, queria falar com o senhor. Aí ele, o que foi? Pai, eu queria te pedir perdão. Não, que é isso? Não, me perdoa, preciso do seu perdão. Irmão, como a minha vida
mudou daquela época para cá. Dali para cá, eu procurei não cometer mais os mesmos erros, porque você se converter não é apenas você pedir perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus, mas você continua fazendo a mesma coisa. Não. O verdadeiro arrependimento, você não quer mais. Você se arrepende e se converte. O que significa a palavra se converter? Mudar. Se você vai pegar um vídeo aí que não é compatível com o seu celular, você vai ter que converter aquele vídeo ou aquele áudio para ele ser compatível com o seu aparelho. Se converter, você mudar o seu pensamento, o seu jeito, para ficar compatível com a Bíblia, o que Jesus está falando. Sim, entendeu? E de lá para cá eu procurei, não sou. Quem dera que eu pudesse fazer um pouco de marca do meu pai pela minha mãe, mas o que eu fazia antes, nunca mais eu fiz. Nunca mais eu tratei minha mãe e meu pai daquele jeito, não. Entendeu? Hoje eu tenho ainda meu pai e minha mãe. Meu pai fez agora em fevereiro 82 anos. Minha mãe também. Pai, saudável. 73, 74, também vivo, graças a Deus, mas eu vigio do jeito que eu trato minha mãe e meu pai, porque eu sei que Deus foi bem claro, todo mandamento de Deus, tudo que está escrito na Bíblia não é para passar batido, gente. Se a gente colocar em prática, as coisas mudam. E a minha vida mudou. Eu não era feliz no meu casamento, porque eu maltratava minha mãe e meu pai, e meu marido me maltratava. Eu não era feliz na prosperidade, eu só vivia na vida de miséria mesmo. Às vezes tinha dia que eu não tinha um centavo para comprar um pão com fome, no sol, coisa séria. Eu vender cobre, vender panela, vender latinha para tentar comprar alguma coisa para eu comer. Eu vivia no ferro velho que tinha ali na Luz de Lema. Não sei se ainda tem aquele ferro velho. Eu vivia naquele ferro velho vendendo coisa. Mas por que isso? Porque eu fazia isso. Eu não tratava minha mãe e meu pai muito mal. Depois minha vida mudou. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Está alguém entre vós aflito? Ore, não é isso? Está alguém contente? Você está feliz? Graças a Deus está cuidando de mim, recebi uma bênção, feliz da vida. O que é para você fazer, pessoal? Cante louvores de agradecimento, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Quantas pessoas eu já orei aqui? Eu podia até a Dona Maria ver aqui, não foi, Dona Maria? Sempre pega o óleo ungido e tudo, né? Aí isso é Bíblia. Se eu pegar o azeite, fazer o quê? Ungindo com azeite em nome do Senhor. Por quê? E a oração da fé salvará o doente. Quantos já foram salvos pelas orações? Jesus operou através das orações. E o Senhor levantará. Se houver alguém cometido pecados, seriam perdoados. Porque os pecados têm que sair da nossa vida, gente. Porque às vezes a gente pergunta, por que está dando tudo errado na minha vida? Irmão, a Bíblia diz que as vossas iniquidades faz divisão entre nós e o nosso Deus, e encobre o seu rosto para que ele não nos ouça e eles não nos vejam. Entendeu? O pecado separa, faz um paredão entre eu e Deus. Então aquilo que tem na nossa vida que Deus não aprova, tem que sair. Às vezes tem pessoas que pensam assim, mas não existe isso, todos nós somos falhos, não existe ninguém sem pecado. Irmão, preste atenção. Uma coisa é você lutar para fazer a vontade de Deus, lutar para viver na obediência e você pecar. Isso aí realmente está escrito na Bíblia. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Você não é perfeito, só Jesus é perfeito. Então você está, por exemplo, na obediência de Deus e você cometeu um pecado. Pastor, o que eu faço?
Jesus disse: se você for fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e para purificar de toda iniquidade. Você volta logo. Outra coisa diferente é você ter um pecado na sua vida, nem que seja um, mas que você não abandona esse pecado, é diferente. Vamos supor assim um exemplo. Lá em casa, aí muito de vez em quando eu tenho uma roupinha lá que eu preciso ajeitar, eu pego a agulha, pego a linha, ponho lá e eu costuro. Uma roupinha minha, uma roupinha da menina que precisa costurar, eu costuro lá na mão. Na mão, coisa pequena, porque na verdade a minha mãe ela é costureira. Então a maioria da nossa roupa lá, minha mãe ajeita pra gente. Mas estou falando assim, às vezes tem uma emergênciazinha, se dá uma ajeitadinha, eu vou lá e dou uma ajeitadinha com a mão. Eu, de vez em quando, costurar uma roupinha lá em casa, isso não faz de mim uma costureira. Eu não sou uma costureira, eu simplesmente costurei, eventualmente, porque eu precisei costurar aquilo ali. Agora, se eu tivesse uma profissão de costureira, todos os dias eu costurasse, vivesse costurando, aí eu ia ser uma costureira. Preste atenção nisso aqui, que isso é muito interessante para você, tá? Pastor, me expliquei que não estou entendendo nada do negócio de costura, mas você vai entender. Se eu costuro de vez em quando, eu costurei porque eu tive uma necessidade, sim ou não? Se eu sou uma costureira e costuro, sempre é minha profissão, eu sou uma costureira. Preste bem atenção, se eu sou uma cristã, e em vez em quando eu cometo um erro, um pecado, isso não significa que eu sou uma pecadora, eu falei. Você está entendendo? Agora, se eu sou uma pessoa que eu vivo no pecado, é diferente. Aí isso faz de mim uma pecadora, porque eu tenho um pecado, ou 2 ou 3, será que eu não largo aquele pecado, eu não abandono aquele pecado. Então, aquilo ali, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus. Eu falhei, eu rapidinho me conserto com Deus para voltar minha comunhão com Ele. Mas se eu permaneço naquele pecado, eu vou permanecer como? Separada dele. E se eu estiver separada dele, Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. É onde as coisas estão erradas. Você está entendendo? A gente precisa ter comunhão com Deus para as coisas dar certo. Ele disse: se você estiver em mim e eu em vós, pedireis qualquer coisa que lhe será feito. Mas para mim estar em Jesus e Ele em mim, eu não posso estar em pecado. Senão você vai fazer uma separação. Então ele está falando aqui, confessai as nossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, não é isso? Nós precisamos orar, não podemos deixar de orar. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes você está pensando que a sua oração não vale nada, que Deus não está nem que você está orando. Não. Jesus, ele disse assim: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Você está entendendo? A sua oração é importante para a sua família, para o seu bairro, para os seus irmãos, para tudo, para a sua prosperidade, para o seu casamento. Tem gente que quase não ora. Jesus, ele foi bem claro, ele disse: todo aquele que pede, recebe. Mas quem não pede nada, você não ora. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Gente, preste bem atenção. Deus, ele não é mau, ele não é injusto. Se as coisas dão errado na nossa vida, porque a gente se afastou dele. Mas Deus me abandonou. Não, tem muita gente que abandonou Jesus. Pessoas que saíram da igreja, pessoas que abandonou a sua congregação. Hoje eu estava lendo isso em Hebreus. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. A pessoa abandonou a igreja, abandonou o chamado, abandonou Jesus, abandonou tudo. Aí dá tudo errado, a pessoa fica: Deus, mas a Deus não tem culpa. Você está entendendo? Quando o filho pródigo se afastou dele, quando estava com ele, o pai estava cuidando, estava na responsabilidade dele. Ele tinha comidinha, tinha a casinha dele, tinha tudo, o pai estava cuidando. Mas ele decidiu se afastar. Não, me dá minha parte aí de tudo que me pertence, que eu não
quero mais, estou indo embora. O pai também não prendeu ele. Porque nós temos o que, pessoal? Livre arbítrio. Deus não vai forçar ninguém a ficar com ele, não. Deus não faz isso. A Bíblia diz: provar e ver que o Senhor é bom. Ele já te mostrou que ele é bom. Agora, se você vai ficar com ele ou não, a decisão é sua. Então, o que ele fez? O filho pegou a parte que pertencia a ele e foi embora. Ele não, ele fez o que ele queria. Ele estava ali sem pastor. Sem pastor, eu digo, não estou falando pastor aqui carnal, não. Estou falando de Jesus. Jesus é um bom pastor, ele nos guia no caminho certo. Ele estava ali sem pastor, fazendo o que ele queria. Só chegou uma hora que ele estava desejando comer até as bolotas dos porcos, não tinha nada. Às vezes você está na presença de Deus, Deus cuida de você, você tem sua casinha, você tem seu sustento, você tem pessoas ali que Deus levanta para te ajudar. Você sai da presença de Deus pensando que você tem amigos, aqueles amigos que lutou para te tirar da igreja, porque tem isso também. Se eu fosse você, saia dessa igreja, porque esse pastor não vale nada. Porque essa pastora aí vai ficar nessa, irmão, que não sei o que, a pessoa faz de tudo para você sair. É uns agentes do inimigo, né? Aí você sai, depois que você sai, você está pensando que você tem amigo, vai lá, bate lá na porta daquela mesma pessoa que fez tudo para te tirar da igreja, quando ela vai te dar alguma coisa. Não te dá nada, irmão. Todo mundo vira as costas. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai, gastou tudo que tinha, quando ele não tinha mais nada, todo mundo virou as costas para ele. Ele queria comer a bolota dos porcos, não tinha. Ninguém dava a bolota dos porcos para ele comer. Aí o que ele fez? Ele lembrou do pai dele. Só que o que levou ele a querer comer a bolota dos porcos não foi Deus. O pai não teve culpa disso, não. Isso foi a decisão dele. Ele que decidiu se afastar. O pai mandou ele embora. O pai expulsou ele de lá. A decisão foi de quem? Ele estava passando aquele sofrimento, aquela luta, porque ele queria, ele que escolheu isso. Você está entendendo? Deus não tem culpa das nossas escolhas. Agora, ele é bom, ele é misericordioso. Por quê? Porque o filho tomou uma decisão que também ninguém pode forçar, isso foi do coração dele. Ele falou: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de comida e eu passando por isso aqui? Levantar-me-ei e ter com meu pai. Ele tomou uma decisão: vou levantar minha cabeça, eu vou voltar, vou pedir perdão a ele. E aí ele decidiu voltar, foi lá, pediu perdão ao pai. E o que o pai fez com ele? Recebeu ele de braços abertos. Ele está com fome, mandou matar um bezerro cevado. Ele não está todo sujo, mandou pegar uma veste nova lá para ele, botar um anel no dedo dele. O pai recebeu ele de volta com muito carinho. Mas quem teve que voltar? Ele. O pai não foi lá atrás dele, buscar ele lá, não. Ele teve que tomar a decisão, levantar a cabeça e voltar. Você entendeu? Então Deus, ele não tem culpa quando a gente toma um caminho errado, quando a gente toma uma decisão errada, quando nós nos afastamos dele. Deus não tem culpa disso. Agora ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele está disposto a aceitar a pessoa de volta. Isso já é uma grande coisa que Deus está fazendo. Já pensou se ele não aceitasse? Já pensou se o pai, filho pródigo, voltasse? Não, você já não fez o que você queria, não gastou tudo, não, agora não. Não, Deus não é assim. Deus é tão bom que enquanto a pessoa tem vida, ele ainda está disposto, se a pessoa se arrepender, ele perdoar e abençoar a pessoa. Sabe o que é triste? Que mesmo sabendo que Deus é tão bom, que ele é assim, tem pessoa que não volta. Só dura de coração, morre ali. O filho pródigo voltou, mas tem pessoa que morre querendo comer bolota, irmão, mas não volta. É um orgulho que o inimigo põe no coração da pessoa.
é onde a pessoa se perde, porque o Lúcifer, qual foi o problema dele se perder? O orgulho. O orgulho. Deus, ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O humilde é aquele que se arrepende. Ah, não, cabeça dura, esse meu orgulho só está fazendo eu sofrer. O filho próximo, se ele endurecer esse coração, é ruim. Eu não tenho bolota do pão, mas vou lá pedir perdão a meu pai, nada, vou me humilhar, nada, ele morreu lá. Ele está fazendo mal para ele mesmo. O pai estava lá, o pessoal estava lá. Quem estava mal era ele. Ele ia morrer ali junto com os porcos se ele não tomar uma decisão. Entendeu? Então é isso, tem muitas pessoas sofrendo, mas sofrem porque, se elas pararem para pensar direitinho, sofrem porque elas mesmo querem. Não é culpa de Deus, porque não foi Deus que abandonou, foi elas que se afastaram, não é culpa do inimigo. Mas que é isso? Claro que a gente sabe que é culpa dele. Não. A gente tem um livre-arbítrio. Nem Deus pode forçar você a fazer a vontade dele, nem o demônio pode forçar você a fazer a vontade dele. Ambos vai tentar convencer você do certo e do errado, mas quem vai fazer a escolha é você. Você está entendendo? Por que a culpa não é nem de Deus, nem do demônio? Porque o demônio vai tentar levar você para o lado dele. Jesus vai tentar te convencer do caminho certo. Quem vai escolher é você. Então a culpa a decisão é nossa. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Vamos encerrar aqui. E ele disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E se você entender que a sua oração, ela vale muito, ela é muito importante. Aí ele está dizendo, irmãos, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade, né? Porque às vezes acontece que a pessoa se desviou da verdade, a pessoa não estava no caminho certo, a pessoa saiu. Se algum de vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, faz essa pessoa mudar de ideia. Olha, quantas pessoas, já deu conselho, a pessoa se afastou falando, volta para a sua igreja, volta para a casa de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus 12:44, se o espírito sair do homem ou da mulher, ele sai. Ele anda por aí procurando os lugares áridos. É mais ou menos assim, você estava lá no mundo, você lá onde você estava, você veio para a presença de Deus, você ouviu, você foi para a igreja, você ouviu a palavra, você foi liberto. Aqueles espíritos saíram, mas não pensa você que eles esqueceu de você, eles não estão por aí. Eles ficam procurando um corpo igual ao seu. E não acham, porque não existe ninguém com uma impressão digital igual a sua. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, ele volta e acha a casa varrida, adornada e vazia. Vazia por quê? Aquela pessoa foi para a igreja, ela foi liberta, depois ela saiu da igreja. Você saiu da igreja, você está vazia de Deus. Você foi liberto, se afastou da igreja, mas você está vazio. Aqueles espíritos voltam e acham a casa vazia, limpa e adornada. Aí ele volta lá, pega 7 espíritos piores do que aquele. Eles voltam e habitam ali. Toda pessoa que vai para a presença de Deus, depois ela sai, aqueles demônios voltam 7 vezes pior para a vida da pessoa, para a casa da pessoa, para a prosperidade da pessoa, para o casamento do seu irmão. Aí só Jesus. Está tudo errado. Mas por que não estão entendendo que tudo isso está acontecendo? Mas é isso, você se afastou, o bichinho voltou. Por isso que ele está falando aqui, entendeu? Que quantas pessoas já cheguei e dizem, não volta para a sua igreja, pelo amor de Deus, volta para Jesus. Não, já não está nem mais aí, tá? E hoje voltou e está, graças a Deus, está bem. Você está entendendo? Porque a gente
pessoa que é batizada, ela tem que ter um lugar onde ela congrega, ela tem que ter um pastor que guia ela, porque ela viu ovelha sem pastor, irmão. Ela tem que tomar santa ceia, ela tem que participar do estudo, ela tem que ter uma vida com Cristo, um compromisso com Deus. Tem um montão de gente vivendo sem compromisso com Deus. A pessoa, você vive com o Zequinha, mas você vê ele a hora que você quer, uma vez por mês, entendeu? Você não tem aquele compromisso sério com a pessoa. Assim, no relacionamento, você põe uma aliança lá no dedo lá, agora você tem compromisso com aquela pessoa. Pessoa, você casa com a pessoa, de vez em quando eu quiser eu te vejo, vou lá na sua casa. Não é assim não. A gente tem que ter a mesma coisa, o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus. A gente tem que ter compromisso com o Senhor. Então ele está falando aqui, e aquele que fizer converter do erro do seu caminho, e saibam que aquele que fizer converter o erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma. Por que salvará da morte? Porque a pessoa desviar do caminho de Deus, se a pessoa morrer separada de Deus, se a pessoa morrer em pecado, ela pode ser batizada nas águas, ela pode ser batizada com o Espírito Santo, mas infelizmente segue-se o juízo. Mas eu fui a maior pregadora da face da terra, e daí? Mas eu desviei. Eu morri separada de Deus, eu morri no pecado. Eu salvei muita gente, mas não consegui me salvar, e aí? O apóstolo Paulo falou isso, né? Que ele tinha que olhar também por ele mesmo, para não acabar ele ajudando tanta pessoa e depois ele mesmo sendo reprovado. Sim, entendeu? Porque separado de Deus, se morrer desviado, se morrer com ódio de alguém, morrer com pecado contra qualquer pastor, você já era, irmão. Infelizmente hábeis, não tem mais para onde correr. Porque tem isso também, tem gente que está com a vida no fundo do poço, porque a pessoa pecou contra uma pessoa de Deus. Lembra da Miriam? Qual é o problema da Miriam? Naquela lepra dela. Podia passar pomada, tratamento. Miriam, lava com a erva de não sei o quê. Qual era o problema dela? Pecado contra o ungido de Deus. O Saul perdeu os 3 filhos num dia só, se suicidou. Qual era o problema de Saul? Pecado contra o ungido de Deus. Corá, Datã e Abirão morreu ele, engolido vivo, e a família todinha, a família paga também. Qual era o problema deles? Pecado contra Deus. Vai embora. Você está entendendo? Porque tem pessoas que hoje, principalmente hoje em dia, não é todos não, mas tem pessoas que não têm temor de pecar contra os ministros do Senhor, e são pecados. Deus me livre, eu tenho meu pastor, e conheço muitos pastores, porque Deus livre a minha alma do pecado contra o pastor, gente. Não quero saber disso na minha vida. Eu já vi tanta gente se dar mal por causa disso. Entendeu? Aí a pessoa morre assim, vai para onde? Sim, entendeu? Aí ele está falando aqui, salvará erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Além de você ajudar a pessoa, Deus ainda vai te perdoar muitos pecados seus, ou você está ajudando o outro. E às vezes também Deus quer te usar numa palavra, um conselho, ou evangelizar alguém, e você não fala. Não vou falar não. Por exemplo, às vezes Deus leva você em certos lugares. Poxa, não entendi porque que Deus me levou. Eu moro tão longe, Deus me levou lá para Caxias, para usar alguém lá naquela igreja para falar comigo. Por que tu não falou aqui? Porque às vezes nem sempre tem pessoas que têm coragem de falar a verdade para você, mas só a verdade é que liberta. Entendeu? Às vezes a pessoa, seu conhecido, fica, não, tadinho, mas gente, é uma covardia a pessoa não falar a verdade para você. A pessoa não está te ajudando, está enfiando você num buraco. Você está errado. Aí eu supor assim, às vezes a pessoa está com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, pecado contra o pastor, mas não sei o que, a sua vida está de cabeça para baixo por causa disso. Você tem que abandonar o seu pecado e voltar para Deus. Mas se não tiver ninguém para falar isso para você, você vai
trabalhando, achando que está certo. Então isso não é uma bondade que as pessoas estão fazendo com você, não, isso é uma maldade. Que a pessoa, se ela te ama, ela vai falar a verdade para você. Entendeu? Você vê a pessoa comendo veneno, não come isso aí não, isso fala não, hein? Pela você é chumbinho, se comer isso vai morrer. A pessoa está fazendo mal para você. Só que às vezes tem coisa espiritual que faz mal para você. Pecado contra o ungido de Deus, ódio, mágoa. Você está entendendo? Isso vai te matar espiritualmente e mais para frente fisicamente. Então, se não ninguém falar para você, você não vai fazer, está deixando você se matar. Você está entendendo? E tem pessoas que às vezes pensam que é piada. Ah, não, vou lá só porque o pastor Geraldinho sabe da minha vida, está jogando piada para mim. Então Deus vai levar você num lugar onde ninguém sabe da sua vida. E aí você vai entender que é Ele que está falando com você. Entendeu? Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Jesus, eu esqueci de pedir. Tem que você pedir aí a minha ali, o suco da uva ali, do cálice, por favor? Obrigada, tá? Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Hoje é o cálice da saúde. Vamos beber o cálice da saúde, agradecer a Deus, amém? E vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. E graças a Deus. Tem que arrumar as tábuas, né? Em nome de Jesus, Deus proverá as tábuas para terminar de fazer. Mas já adiantou bastante, né? Glória a Deus. Pessoal, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença. Nós viemos, ó Pai, em nome de Jesus, agradecer o Senhor por essa palavra, por esse recado que o Senhor nos enviou. Nós sabemos que o Senhor, que é um Pai que nos ama, o Senhor está sempre nos ensinando que é útil. A Tua palavra diz isso: eu sou o Senhor teu Deus que te ensino que é útil. E o Senhor é tão amoroso, tão cuidadoso, que às vezes quando o Senhor vê que a gente está saindo um pouquinho para a direita, para a esquerda, se a gente já saiu, o Senhor sempre usa lá alguém, um instrumento do Senhor, para procurar trazer a gente de volta. Como um filho pródigo, lá onde ele estava sofrendo, tentando comer as bolotas dos porcos, não tinha. O Senhor queria que ele voltasse, porque quando ele voltou, o Senhor pôde fazer o melhor para ele, dar a melhor veste, a melhor túnica. O Senhor mandou matar lá um bezerro cevado. O Senhor estava esperando ele com uma grande festa, mas o Senhor não podia forçar ele nem trazer ele à força, ele que tinha que vir de volta. Então, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a nunca se afastar da Sua presença, Pai. E em nome de Jesus, se alguém se afastou, o Senhor dê força e traga de volta, Pai, como o Senhor fez lá no filho pródigo, para entender que melhor que o Senhor tem outro caminho. O Pedro disse isso: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas, seja lá o que for que está acontecendo na vida delas. Eu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor desça com o Seu poder agora, com o Teu Espírito Santo. E eu estou paralisando a ação de todo mal, exigindo a saída do mal, do casamento, da prosperidade, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor também venha perdoar cada pecado, às vezes cometidos por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Perdoa, Deus, também todos aqueles que um dia pecou contra nós. Nós estamos perdoando, abençoando, porque nós queremos, ó Pai, ter um coração livre, limpo. O Senhor falou: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor disse que se nós não perdoarmos aqueles que pecaram contra nós, o Senhor também não pode nos perdoar. Então, Pai, nós estamos perdoando e pedindo o Seu perdão. E agora, Deus, eu estou consagrando, Senhor, ao cálice da saúde, aonde eu peço, Senhor, que o Senhor transforme esse líquido num poderosíssimo remédio que vai curar todo tipo de enfermidade, seja na alma, seja no espírito, seja em qualquer
liberta e livre. E essa pessoa que ora comigo aqui, também no Face, que essa pessoa também venha receber, Pai, soprou o seu poder na água que essa pessoa colocou lá, e que em nome de Jesus ela venha tomar dessa água e venha ser livre, venha ser liberta, todo mal venha sair em nome de Jesus, Pai. E tudo é para a sua glória. Deus, nós oramos, agradecemos o Senhor, e eu estou abençoando a cada um deles, que o Senhor leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Gente, tomem aí o cálice da saúde, tá? E agradece a Deus, tenho certeza que o poder de Deus já está aí, já, tá? Desejo bom dia, seus irmãozinhos aí, em nome de Jesus. Mais tarde a gente vai estar de volta, em nome de Jesus, amém? Ô Rose, tira o nome de dela para botar na oração, dá um papelzinho, seu nome é Alessandra, né? Dá um papelzinho a ela daqui da igreja, aqui, quando você quiser vir, tá, né? Você é bem-vindo em nome de Jesus, tá? E Deus abençoe aí todo o pessoal aí do Face, das redes sociais, em nome de Jesus. E graças a Deus. Guigui. A paz, Guigui. Tudo tranquilo?